interessante. Mas eu penso que se essa conjuntura aí se confirma, Rafael, há um nome que sobra, um nome que está no campo do Wilson Lima, que estava sendo preparado também nessa conjuntura de disputa policial, disputa política, disputa eleitoral e que fica sobrando. Vocês conseguem, nesse momento, apontar quem é o nome que sobra, que estava sendo colocado aí como potencial candidato ao Senado, quando alguém que pode assumir o governo do Estado e que tem muito poder em função do cargo dele, nesse momento? Olha, a gente já falou tantos nomes aqui em relação a esses cargos, Josi, que eu fico até na dúvida, porque dentro desses players aí para 2026, a gente tem falado do próprio Davi Almeida, prefeito de Manaus, de Roberto Cidade da Aleam, presidente da Aleam. Então, você vai ter que traduzir aí, trazer para a gente aqui a sua visão. Pronto, você jogou os dois nomes que estão sobrando, mas eu vou começar do primeiro, que está no campo do Wilson Lima, porque nesse momento o Davi está mais distanciado do Wilson Lima. É o Roberto Cidade, presidente da Assembleia. A função, o cargo dele é muito importante. É importante para o Wilson, porque garante, para o governador Wilson, porque garante a sua governabilidade. Além disso, há algumas fragilidades políticas, algumas fragilidades que já foram colocadas para o próprio Wilson Lima, como, sabe, risco de impeachment, afastamento, enfim, uma série de outras coisas e de aprovações importantes para dar continuidade ao governo, a sua administração, que estão no campo, né, do poder de um presidente da Assembleia Legislativa que hoje, quem está nesse cargo, e está nesse cargo pelos próximos 2 mandatos, como a gente adiantou já, né, aqui nas eleições que foram adiantadas ali na Assembleia Legislativa, é o Roberto Cidade. A gente falou isso na conjuntura, no preparo para a disputa ao Senado, inclusive, uma chapa que colocasse o Wilson e o Roberto Cidade, né, com as máquinas e tudo mais. Então, o Roberto Cidade não é alguém fácil de se jogar na água em função da sua função na Assembleia Legislativa. E aí eu não estou entrando no campo, no mérito, se ele tem habilidade política ou não para enfrentar esses 2 nomes de Eduardo Braga, Omar Aziz e a máquina do governo. Não estou entrando nesse campo, mas é alguém que poderia criar um problema. Porque sem a máquina do Estado, se o Roberto Cidade, digamos, numa outra conjuntura, abre possibilidades para um outro grupo político, há alguns obstáculos que se apresentam na possibilidade desse palanque aí, né? Então, o que acontece é que alguém que pode ser jogado na água, não pode ser jogado na água, pode ser, na verdade, tratado como aliado. Pode ser tratado como aliado, pode ser bem aproveitado e virar alguém que seja de uma engrenagem importante. E eu penso que ele vira, nessa conjuntura, nessa possibilidade de conjuntura, um potencial nome para a Prefeitura de Manaus. O potencial nome para a Prefeitura de Manaus. Aí sim, quem é jogado na água é o Davi Almeida, né? O Davi Almeida que se coloca cada vez, nesse ponto de vista, num campo de isolamento, e para além desse isolamento político, o problema que ele tem de possíveis novas fases da operação Dente de Marfim, que atingiu aí a gestão dele na Secretaria de Limpeza Pública. Então, são esses pontos aí que a gente precisa estar atento das movimentações políticas. Por quê? Porque as conjunturas, os palanques, as alianças, elas são costuradas antecipadamente. Então, todo mundo vai discutir 2024, menos a esquerda, né? Menos o PSOL, a Rede, o PCdoB, o PT, o PSB, não sei em que campo vai atuar, enfim. Mas esses partidos, esses políticos que conseguem espaço de poder, eles discutem antecipadamente as suas estratégias, as suas possibilidades, eleições antes, é tudo muito bem costurado. Sempre pode ter outras conjunturas, mas as amarrações, elas vêm, claro, antecipadas, e a gente precisa estar atento a esses movimentos. Muito bem, Roseli, a gente estourou todos os tempos, trazendo muita informação aqui, então se tiver algo ainda de bastidor para trazer, a gente pode trazer rapidinho, senão a gente pode guardar para a coluna de amanhã. Não, Rafael, eu acho que a gente pode falar um pouquinho amanhã. Eu sei que a gente já estourou bastante, eram 2 bastidores que estavam acumulados aí ao longo da semana. Eu ia falar sobre essa reunião que aconteceu lá na fronteira, lá em Letícia, na Colômbia, e alguns debates relacionados à segurança pública, mas eu acho que a gente pode, para não rasgar muito tempo, colocar amanhã, no debate de amanhã. Boa, lembrando que tem uma análise da Rosiane Carvalho sobre essa reunião do presidente Lula lá em Letícia, na Colômbia, disponível no nosso canal no YouTube e no nosso site, bandnewsdifusora.com.br. Você pode acompanhar a análise do que aconteceu lá e amanhã a Rose traz aqui mais bastidores para